Olá, gente, eu sou a Aline Ambrosio, sou uma das coordenadoras da pós em Sexualidade Humana na Cetros e estou aqui para falar com vocês, dando uma aula bem curtinha, bem rapidinha, mas para estimulá-los sobre a importância da formação de especialistas em sexualidade dentro da carreira médica. Porque a nossa faculdade de medicina às vezes não nos forma para abordar aspectos relacionados à sexualidade, mas vocês verão que é extremamente importante para restaurarmos a saúde de nossos clientes. Bom, o tema que eu vou falar com vocês, que é o impacto das afecções benignas ginecológicas sobre a sexualidade. E por que eu escolhi este tema? Porque as doenças ginecológicas benignas são altamente prevalentes em nossa clínica ginecológica, e nós não temos esse suporte durante a faculdade de medicina para abordarmos o paciente como um todo. Às vezes parece que o paciente é um par de mamas, um par de ovários e um útero que entra em nossa sala, sendo que a gente não é treinado para abordar todos os aspectos relacionados ao psiquismo do cliente que vão impactar a sexualidade. E por que é importante falarmos sobre sexualidade? Porque qualquer medidor de qualidade de vida, e essa aqui é a definição da OMS, considera a sexualidade como um dos pilares para constituir a saúde do indivíduo, estando ao lado do bem-estar físico, psicológico e sociocultural. Ela, inclusive, estrutura a identidade e a personalidade de nosso cliente dentro do seu meio. Como é moldada, então, essa sexualidade no nosso indivíduo? Ela é moldada desde quando somos criancinhas e é dependente de como somos cuidados pelos nossos cuidadores. E que clima afetivo, que clima emocional cerca este cuidado. Tá? São esses cuidadores que vão também nos ensinar a capacidade de ter apego e a nos vincularmos, porque sem vínculo é difícil exercer a nossa sexualidade. Também aspectos relacionados à parte psicológica que a gente não tem dentro do curso de medicina será abordado na pós-graduação com vocês. Como se desenvolvem os modelos de identidade sexual desde a infância até o final da adolescência. A capacidade de comunicação e assertividade é um aspecto extremamente importante para o indivíduo exercer a sua sexualidade e eles serão muito importantes para delimitar os sims e os nãos durante as primeiras experiências sexuais, que funcionarão como memórias, circuitos neurológicos, para que o indivíduo, quando tenha situações semelhantes na sua vida adulta, vai resgatar essas lembranças e quanto melhores elas forem, melhor é a função sexual desse nosso adulto. A gente precisa entender quais são as crenças e os mitos e tabus no qual esse cliente está inserido e a cultura e a religião também. Mas, da parte física que a gente entende bastante, precisamos da integridade para a ação da sexualidade dos sistemas neurológico, vascular e endocrinológico e, aqui o tema de nossa aula, a anatomia e a fisiologia dos órgãos geniturinários. A disfunção sexual que destrincharemos com vocês durante a pós-graduação, ela afeta quase metade das mulheres em alguma época de suas vidas. E as doenças que nós vamos relatar aqui impactam a função sexual por causarem dor, cólicas menstruais, constrangimento pelo medo de perder sangue, urina ou fezes durante a relação, por causarem baixa autoestima e até depressão. E os nossos tratamentos para estas afecções podem também ser os causadores das disfunções sexuais. Então vamos começar pela endometriose pélvica, que nós sabemos que metade dessas mulheres evoluem com dor profunda na relação sexual. Quase 60% delas têm cólica menstrual, que já impacta a qualidade de vida global. 60% tem dor pélvica crônica, que já muda as vias neuronais da dor, e isso vai impactar a qualidade de vida global e sexual global, não só no quesito dor, mas por uma queda de qualidade de vida, essa mulher já vai ter menor desejo sexual, maior dificuldade de lubrificação também, até para atingir o orgasmo. É uma doença que às vezes se associa com outras síndromes dolorosas, como a vulvodínia, a fibromialgia, a cistite intersticial e até a depressão. E as questões emocionais que cercam a doença, como medo de não poder gestar
e o impacto negativo no relacionamento são também condições que pioram a afecção. Tem aqui um estudo que eu só vou ilustrar para vocês, mostra que 1/3 das nossas pacientes com endometriose apresentavam uma disfunção sexual e ela era tanto pior quanto fosse pior a dor durante e após a relação, levando a um menor engajamento de relações sexuais por mês e também um maior sentimento de culpa em relação à parceria. Quase 1/3 dessas mulheres se engajavam para o ato sexual não pelo prazer, mas sim para poder engravidar, e quase metade engajavam-se sexualmente num contato com a parceria só para agradar a parceria. Tá? Os nossos tratamentos também para endometriose pélvica também podem piorar os quadros de disfunção sexual, pois as ressecções extensas podem levar às lesões neurológicas e os tratamentos hormonais podem levar a alterações em sistema nervoso central, né, e alterando a função sexual, embora melhorem a dor. Agora vamos falar de outra doença, que são os leiomiomas uterinos, e que ocorrem, são eles que perfazem 1/3 das histerectomias nos Estados Unidos. É altamente prevalente na população americana e é uma doença que leva a qualidade de vida, queda da qualidade de vida global e sexual, seja pela dor nas relações sexuais, por compressão de órgãos vizinhos, levando a disfunções urinárias e fecais, pelo constrangimento, como eu já havia dito anteriormente, de sangrar durante a atividade sexual e pelas cólicas. O tratamento conservador, independente de qual ele seja, parece melhorar a função sexual de quase todas as pacientes pelo alívio dos sintomas. Porém, a histerectomia pode levar, principalmente se for associada à salpingoforectomia, que nos Estados Unidos acompanha metade das histerectomias, isso aqui eu não estou considerando a doença em si, tá? Mas porque a salpingoforectomia pode levar à síndrome climatérica. 20% mais ou menos dessas pacientes, mesmo com a melhora da sintomatologia após a histerectomia total, tem queda da função sexual, pois o útero para elas representa o feminino e bem-estar. Tem até um estudo muito interessante que mostra que 21% de mulheres já menopausadas acham o útero impactante. E essas mulheres, quando submetidas à histerectomia, tiveram o desenvolvimento de uma disfunção sexual. Assim, a maioria das mulheres com as patologias benignas, após a histerectomia, seja ela endometriose, seja ela o leiomioma uterino, elas se beneficiam tanto na qualidade de vida global quanto sexual após a histerectomia, mas devemos nos lembrar que 20% mais ou menos de nossas pacientes terão uma piora da função sexual. E isso é tanto pior caso elas já tenham depressão previamente ou alguma disfunção sexual prévia. Tá? E a preservação do colo uterino, que muitos de nós ginecologistas não lembramos de conversar com nossas clientes, piora a função sexual quando o orgasmo preferido de nossas pacientes é o vaginal. A gente, no consultório, na nossa clínica, esquece de perguntar da parceria, mas parece que há uma melhora do score da função sexual quando essa parceria participa do tratamento. Tá? Vamos falar agora de outras doenças, que são as disfunções do assoalho pélvico, as incontinências urinárias e fecais e o prolapso uterino. Em alguns estudos mostrou que 22% das mulheres que têm alguma disfunção do assoalho pélvico têm medo de perda fecal ou urinária no ato sexual. Os tratamentos cirúrgicos, aqui considerados slings, melhoraram a função sexual de praticamente todas as pacientes, elevando a frequência da atividade sexual, diminuindo o medo da relação e diminuindo o constrangimento da perda depois de uns 6 meses da cirurgia. Outros tratamentos, como acupuntura, terapia cognitivo-comportamental, também parecem ter um impacto interessante na melhora da função sexual. E a fisioterapia, que nós teremos muitas aulas com as especialistas na nossa pós-graduação, mostram que mesmo pacientes que não tinham disfunção sexual, só tinham incontinência urinária, também melhoram da função sexual, porque melhora, parece que a autoestima,
essa questão da autoimagem, da confiança e do famoso empoderamento feminino. Então, mesmo as que não têm disfunção sexual, todos os parâmetros da relação do ciclo de resposta sexual melhoram após a fisioterapia. E por último, nós vamos falar sobre a vulvodínia, que é uma doença que é a prevalência de 15%. Ela é caracterizada como um desconforto, dor vulvar crônica, com duração mínima de 3 meses, caracterizada como irritação, prurido ou sensação de picada, podendo ser localizada, que é a mais frequente, ou até generalizada em toda a vulva. Ela pode associar-se com dor na relação e até o vaginismo. As causas são multifatoriais, podendo ser dor neuropática, fatores genéticos, inflamação crônica, disfunção muscular, até processos alérgicos e imunológicos. E alguns fatores que predispõem são as infecções tão super frequentes, né, na nossa clínica do dia a dia, as infecções do trato geniturinário. Também é uma condição que pode associar-se com cistite intersticial, fibromialgia e síndrome do intestino irritável. Técnicas como massagem, eletrofisioterapia, biofeedback, anestésico locais parecem ter um resultado razoável, mas os melhores tratamentos, que são a gabapentina e alguns antidepressivos, por melhorarem a dor neuropática, aliviam os sintomas da vulvodínia, mas vão impactar negativamente a função sexual. E aí nós vamos destrinchar também uma das aulas durante a pós-graduação sobre as drogas que melhoram e aquelas que pioram a função sexual. Gente, era isso que eu tinha aqui para falar com vocês nos máximos assim de 15 minutos, mas era para deixar vocês com um gostinho de quero mais e entenderem que realmente vai fazer diferença vocês adquirirem o conhecimento de como fazer essa abordagem dentro da sexualidade, porque saúde não é só melhorar o corpo do nosso cliente, mas a melhora, inclusive, da autopercepção, das questões emocionais do nosso cliente. Bom, é isso que eu tinha para falar e eu espero por vocês pessoalmente lá na pós-graduação. Um beijo a todos. Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, sou coordenadora junto com a doutora Aline do curso de pós-graduação em sexualidade do Cetros. E dando continuidade ao tema, eu vou falar um pouquinho agora sobre o impacto do câncer ginecológico na sexualidade da mulher. Então, nós sabemos que o diagnóstico de câncer é algo que impacta muito a vida de qualquer pessoa, né? Confronta a pessoa com a possibilidade da morte e muitas vezes faz com que ela pense em sofrimento, medo de sofrer e medo da morte. E isso não só para essa pessoa, mas para todos os familiares dela, seu parceiro, seus filhos, mães, pais, impacta toda a família. E é importante a gente pensar, né, que o diagnóstico de um câncer, ele ativa uma energia de morte, uma energia negativa, enquanto que a sexualidade é uma energia vital, uma energia de vida. Então, a pessoa, né, afetada com o câncer, ela tem uma elevação da sua energia de morte e uma diminuição da sua energia vital. Ela sente isso e muitas vezes a gente tem os efeitos colaterais do tratamento do câncer e temos também os impactos na saúde mental, como depressão, que também é uma energia negativa, né? E o câncer ginecológico, ele tem aspectos muito importantes porque ele afeta principalmente o feminino. Então, ele faz com que a mulher se sinta menos mulher, porque muitas vezes envolve a mutilação, né, a retirada de algum órgão que a define como mulher, como, por exemplo, a mama, ou o útero, ou o ovário, pode gerar a perda da fertilidade e a perda da função sexual. Pode gerar, né? Mas mesmo que não gere, esses fantasmas estão ali rondando a cabeça dessa mulher e também do parceiro dessa mulher. Então, essa possibilidade
de perder isso. E também a possibilidade de morte faz com que a energia vital dessa pessoa diminua bastante. E o impacto na autoestima, ela vai se sentir menos mulher, e o impacto na sua feminilidade, na sua autoimagem, ela vai se sentir menos atraente. E o simbolismo dos órgãos sexuais, a gente tem que lembrar disso também. Então, que simbolismo as mamas têm? Então, de maternidade, de nutrição, de trocas afetivas entre mãe e filho, de feminilidade. Tem uma parte do corpo que seduz, então quando eu quero seduzir alguém, muitas vezes eu coloco um decote, eu uso as mamas para a sedução, e elas são uma importante zona erógena de excitação para a mulher ali nas preliminares. Então, se ela tem um impacto em alguma dessas questões, isso pode afetar no seu bem-estar e na sua sexualidade. Já o útero e os ovários, eles têm um simbolismo de fertilidade, né? Muitas vezes o útero seria a sede da feminilidade, do desejo sexual. Muitas mulheres que perdem o útero têm medo de se sentirem frígidas. Elas falam muitas vezes que elas vão ficar ocas, né? Isso a gente escuta bastante. Então, são valores vinculados à sexualidade e à feminilidade. Já a perda dos ovários significa ali ficar sem hormônios. E ficar sem hormônios ou entrar na menopausa muitas vezes me lembra a envelhecer, a ficar velha. E isso também gera um impacto muito negativo na sexualidade. Então, o que o ginecologista ele pode fazer para minimizar este impacto? Não só na vida sexual da mulher, mas também na vida sexual do casal. E muitos ginecologistas ficam apenas focados no órgão, em tratar o câncer, e esquecem de todas essas outras questões que estão ali rondando aquela mulher, né? Então, é importante ele ressaltar a importância do clitóris para o prazer feminino e não do útero ou dos ovários ou das mamas. Então, muitas vezes o prazer ela vai ter com o clitóris e incentivar o casal a explorar outras zonas erógenas, não ficando apenas restrito ao seio e à vulva. Discutir a reposição hormonal quando possível, né, de estrogênio ou de testosterona, se ela tem algum impacto da falta desses hormônios. E o que é muito importante, prevenir a atrofia genital. Porque se a vagina e a vulva ficam atróficas, a mulher vai ter um grande impacto ali na sua função sexual. Tá? Então, utilizar estrogênio tópico quando possível, testosterona tópica, porque ela ajuda a potencializar a ação do estrogênio, hidratantes vaginais ou uso de energias, como radiofrequência e o laser. E sempre orientar também aquelas mulheres que têm um encurtamento vaginal, seja por bracterapia ou por cirurgia, o uso de próteses ou dilatadores. Vocês vão aprender as técnicas para usar esses instrumentos no nosso curso. Ressaltar a importância do sexo como um todo e não apenas com a penetração de pênis e vagina. E levantar a possibilidade aí do sexo anal para este casal, né? Só de falar nisso a gente já quebra um tabu. E fazer com que a mulher aos pouquinhos vá recuperando a sua autoestima e a sua feminilidade. Então o médico precisa falar, né, tocar nesses assuntos, né, como você se sente como mulher, o que você pode fazer para melhorar isso, dialogar sobre esse assunto com o casal, estimular com que a mulher fale sobre isso com seu parceiro, e o resgate da sua vida, das suas atividades profissionais, do seu lazer, das suas atividades com a sua família, tudo isso resgata, ajuda no resgate do feminino. Isso foi uma pincelada sobre o assunto, vocês vão poder aprender muito mais sobre isso no nosso curso e eu gostaria de agradecer a atenção. Obrigada!